aproveitar que a gente está contigo aqui, Leandro, e trazer a Larissa Rodrigues também para a conversa, para a gente trazer o ponto de convergência também entre todos esses assuntos, né? O julgamento do Supremo, as questões do dia 8 de janeiro, a CPMI, possibilidade de acareação entre Bolsonaro e Mauro Cid. Falando sobre a delação do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. O Gustavo Uribe apurou o seguinte, que essa delação deve incluir detalhes sobre o chamado gabinete do ódio. A Polícia Federal quer saber se existia de fato uma sede no governo, onde eram criadas, disparadas notícias falsas e tudo mais. Larissa, o que você traz pra gente desse assunto? Porque assim, nós passamos 4 anos citando o gabinete do ódio em algum aspecto, seja pela fala de um opositor, ou seja por algo que foi publicado, enfim, esse gabinete do ódio ele foi citado. Ele existia? Você que passou ali muito tempo também pelas ruas fazendo esse tipo de cobertura, de que maneira vocês viam esse chamado gabinete? Elisa, existia e o que temos de informação era que algo muito bem construído numa tentativa de deixar sempre nas redes sociais o que eles chamam, né, sempre de narrativa, né, uma narrativa bolsonarista. Há indícios, óbvio, dessa existência. Tanto que a Polícia Federal quer saber agora era como atuava esse gabinete, mas que tinha um trabalho sendo exercido com pessoas ligadas a Bolsonaro, seja na criação de algumas notícias falsas ou mesmo uma tentativa de distorcer notícias, mas em especial como isso era colocado para disparar em massa nas redes e também chegar no celular das pessoas via o WhatsApp. Agora o que a Polícia Federal quer com essa delação é entender como era o trabalho, como era organizado, quem comandava, quem executava, quem ia para as redes sociais. É isso que é a intenção agora da Polícia Federal com esses depoimentos. Porque há vários, né, braços, a gente vem falando isso, das investigações que incluem o Coronel Cid, como também há vários detalhes que a Polícia Federal acredita que nesse processo de delação ele pode trazer. Lembrando que ele era uma pessoa muito próxima ao ex-presidente, não só próxima de questão de o ex-presidente confiar nele, mas o papel que ele atuava, no cargo que ele tinha enquanto ajudante de ordem, era um cargo que o permitia estar em diversas reuniões, reuniões institucionais, reuniões mais pessoais de Jair Bolsonaro. Por isso se fala e acredita tanto nessas novidades que possam vir a surgir de acordo com essa delação firmada e autorizada, né, homologada pelo Supremo, firmada entre a Polícia Federal e o Coronel Mauro Cid. Então, parece que a gente tem a Polícia Federal, Leandro, querendo de fato, então vamos, já que existe esse gabinete do ódio, vamos oficializar. Então ele existia e vamos entender para qual motivo, né? Por qual motivo ele existia e para que ele existia. Como é que você enxerga isso, Leandro? Elisa, ontem até a existência desse gabinete do ódio, ela foi mencionada, pelo que eu consegui acompanhar do julgamento lá do Supremo Tribunal Federal, direta ou indiretamente pelos ministros Alexandre de Moraes e pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli, no final do julgamento, também chegou a mencionar uma estrutura dentro do governo federal passado, criado para destruir reputações, para espalhar desinformação. Não me parece, até para quem está nos assistindo, né, que era uma sala, que era ali algo que, enfim, não tenho, na verdade, essa noção se era uma sala em que entravam uma série de pessoas definindo alvos ali, mas que existia uma atuação coordenada, isso o Supremo Tribunal Federal diz que existia. Ao abrir o inquérito das chamadas milícias digitais dos atos que participaram ali dos atos antidemocráticos, né, o Supremo Tribunal Federal, esse inquérito é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, fala sobre a existência dessa estrutura dentro do governo ali para poder criar constrangimento e espalhar desinformação. Esse é um inquérito fundamental. É dentro desse inquérito maior das chamadas milícias digitais e dos atos antidemocráticos, que é como se fosse o inquérito árvore que deu uma série de frutos. Dentre todos esses frutos, os inquéritos que levaram o Mauro Cid à prisão e 2, o que está mais avançado contra o Bolsonaro. O que levou o Mauro Cid à prisão, fraude nos cartões de vacinação, é derivado desse inquérito maior, dos atos antidemocráticos e das milícias digitais. E 2, esse inquérito da investigação se havia, dentro dessa estrutura do Estado brasileiro, uma outra responsável por mapear presentes que poderiam ser vendidos nos Estados Unidos.
Sobre tudo isso, se espera que o Mauro Cid tenha dado novas informações aos investigadores. E pela lógica do que é uma delação premiada, ela só pode ser fechada e homologada caso haja essa confissão de crimes que foram cometidos e a imputação de crimes a uma instância superior, não uma instância, né, mas alguém superior na cadeia ali das pessoas que, em tese, estariam cometendo esses crimes, que se tragam fatos novos. A delação só existe dessa forma. Então, é o que se espera, que ela traga novidades também sobre essa atuação desse gabinete do ódio, Elisa.